Eu fui concursado na Sabesp tanto quanto na Prefeitura de Osasco. Só que interpretaram equivocadamente, propositalmente, um diagnóstico para me demitir e me prejudicar. E na Prefeitura não quiseram me contratar. Cometeram algo de contravenção das leis. Na Sabesp eu ajudei e colaborei com o sistema. Tive contato com empresas, até conseguir empresas, conjunto de empresas que aceitasse licitação, porque as empresas não aceitam licitação porque o governo ou demora para pagar ou não paga. Esse é um dos problemas. Ou então não quer pagar o preço justo. Prefere pagar um sistema, uma tecnologia no estilo refúgio e não conseguem executar o serviço. Então teria que ter licitações com justificativa, compra adequada, específica, se aquela empresa é a única fornecedora, desde que se prove, coisas do gênero. Então eu era um comprador de uma estatal, porque na época a Sabesp era estatal, a empresa pública não pode ser vendida, não pode ser privatizada, porque usam o termo privatizado para vender. Sinônimo de venda é privatização é inconstitucional, por isso que eu sei, porque eu fui funcionário público. Mas as pessoas acharam um jeito de me prejudicar. Sistema de água era o mesmo sistema desde a década de 60. Não tinha melhoria, não tinha ampliação, não tinha produção. A produtividade mínima, não tinha ampliação do sistema. Eu, a partir do contato com revistas que estavam no balcão, que estavam dentro do sistema da Sabesp, revistas especializadas, que as pessoas dali, engenheiros, pessoas formadas, não acessavam, não tinha interesse. Eu perguntei se eu podia acessar. Depois disseram que, depois que eu entrei em contato, depois que eu recebi um monte de correspondência em meu nome, disseram que eu não podia. Então eu levei tudo aquilo para casa. A partir daquele estudo é que eu consegui fazer contato com empresas e adquirir produtos para melhoria do sistema de tratamento de água. As pessoas não entendem a diferença entre tratamento de água e esgoto. A diferença é simples. Os sistemas de captação são difusos, são diferentes. Captação de água potável, de chuva, ou captação de água de poços subterrâneos, lençóis d'água. Mesmo sendo captação de água de lençóis freáticos, subsolo, é necessário passar por filtro. As pessoas conhecem o filtro de barro doméstico. Só que o sistema, quando é de produção para uma população, é diferente. É um grande tanque de tratamento de água. Junta lama? Junta. Tem terra? Tem. Tem material terroso? Tem. Tem que passar cal? Tem. Por que passar cal? O cal é uma das formas de esterilização. Ajuda a assentar a partícula e tirar os micro-organismos que podem estar na água, mesmo de poços artesianos, mesmo de chuva. Então, para que servem as áreas de mananciais que foram invadidas dentro de todas as cidades e não deveriam? Esse que foi um dos piores crimes, conversando com as pessoas de tratamento de esgoto. Por que eu conversava com pessoas de tratamento de esgoto? Porque as pessoas mais experientes da estatal, mais de 20 anos de bagagem, 30 anos de bagagem, elas trabalhavam também em assistência ao sistema de esgoto, porque tem um equivalente. Qual é o equivalente? Subterrâneo. Existe um subterrâneo para abastecimento de água potável e um subterrâneo para captação de água de esgoto. Já vou explicar a parte de esgoto. A parte de água potável. Após a filtragem, que seriam deixar a água durante um tempo nos tanques, aquela lama, aquela terra que está na água, muita gente vai falar, mas a água está limpinha. Não está, deixa ali a parada que ela vai assentar as partículas. Aí você vai olhar no fundo, fica uma lama. Então, na realidade, você fica por precipitação, deixa depositário. Deixou aquela água paradinha, tranquilo ali, aí eu pensava, cuidado com o mosquito, por isso que tem que ter tratamento, por isso que tem que ter formas de preservar, produto, tampar, tem um monte de situação para esse tratamento de água. Foi na área que eu trabalhei, um escritório administrativo do departamento de água, que estava tudo obsoleto. Os contatos que eu fiz foram imprescindíveis, pessoas da chefia valorizaram depois que ficaram sabendo e entenderam qual que era a intenção. Não era gastar muito, era gastar pouco e fazer muito. Tinha os valores, estavam gastando de forma equivocada, de forma imprudente e sem efeito.
Então o efeito seria gastar menos e fazer mais. E isso foi possível, porque as coisas na época, há 30 anos atrás, naquela época, década de 90, final da década de 90, já fazia 30 anos que aquele local não via tecnologias tantas, né? E havia uma evolução e tinha um custo muito menor. A água, depois que as partículas são depositadas, é transferida para um outro tanque, um tanque limpo. É lavado, limpo, com produtos. Que tipo de produto? Cal, jato d'água com cloro. Não é cândida, é cloro, tem que ser cloro. Aí o cara fala assim, ah, mas o cara tá com uma roupa dentro do tanque onde o pessoal vai beber água. Ele está limpando, esterilizando o local, ele está com um uniforme esterilizado. Ele mesmo passou cloro no uniforme, ele está com um uniforme, muitas vezes está com um uniforme de plástico por baixo e ele com o uniforme por cima. Por que ele tem que usar um uniforme? Onde tem água pode ter criatura. Que tipo? Escorpião, cobra, lagarto. Cobrinha? Não, cobra grande. Então a pessoa tem que estar em proteção. Isso para quem viu. Quem não viu vai entrar ali. Eu já vi muito caso. Eu tinha estudado apostilas, me preparado, pesquisado. Tem pessoa que não tem informação. Aí o cara olha quanta fezes bosta no fundo. Não é bosta. É terra. Tem uma diferença enorme entre um tanque que trata água potável e um tanque que trata fezes. Enorme. Eu vi os dois tanques. Eu vi o tamanho do tanque de tratamento de água, o super tanque e aquele que pega o excedente, o chamado refúgio d'água para continuar o tratamento. Porque ele é muito fluxo de água, não dá para... Se o cara ficar querendo tratar gota a gota, e isso poderia acontecer se tivesse essas tecnologias. E esse que foi um dos problemas. Depois que é feito o tratamento, captação, feito o teste de pH, tudo que é feito ali para ver se a água está potável, ela é filtrada, tem um filtro. Não é só o tratamento, tem uma filtragem, uma pré-filtragem, para entregar como água potável. O sistema de rede de água potável não é o de esgoto. Aí, depois que é servida às casas, residência, indústria, comércio, aquela água vira esgoto, é chamado de esgoto. Por que é resíduo? O cara utilizou a água numa indústria. Aquilo que vai sair dela é resíduo. Resíduo industrial, ou então chamado esgoto industrial, tem outro destino. Ele não pode ser misturado com o residencial, porque fica difícil tratar, fica difícil neutralizar o que tem nele. Termo neutralizar, porque é química. Pode sair com tinta, pode sair com materiais diversos. E se for um local que esteja tratando de material hospitalar, o resíduo tem que ter um outro tipo de tratamento, para ter noção. O esgoto residencial, quando é recebido nesses tanques de tratamento de esgoto, vai tratar esgoto para fornecer à população? Não. O esgoto é tratado para ser devolvido à natureza. Porque se você jogar fezes na natureza, você vai destruindo, e chega uma hora que você vai só captar fezes. Esse que é o problema. Vai destruir fauna, flora. Então você faz um tratamento dessa água de esgoto, procura um local grande, um represamento de esgoto, não é um represamento de água, é represamento de água de esgoto, é um local que foi feito para pegar essa água. Essa água vai ficar assentada ali e vai sendo liberada por dique, por sistema de bomba pro mar. Esse é o tratamento de esgoto, é devolver a água, ela não vai ser utilizada como potável, ela vai ser jogada, emitida em alto mar, sem esgoto, sem micro-organismo, para ela ter um ciclo de evaporação. Na própria represa tem um ciclo de evaporação, depois que ela evapora, ela fica limpa. Não dá para ficar fervendo água para evaporar, a água tem que ser um processo natural. Então aquela represa de esgoto. A represa de água tem que ter área de manancial. O que é área de manancial? Florestas, montanha, um local fechado, um local que fala assim, olha, a população não pode construir casa, não pode ter predinho, não pode ter barraquinho, não pode ter mansão, não pode ter nada. O pessoal insiste em invadir. Aí depois reclama porque que não tem água, porque estragaram os locais. Aquela água vai escorrer montanha abaixo, do meio da floresta, vai descendo, e forma um represamento que também é natural e ao mesmo tempo é um represamento de
água de chuva, captação de água de manancial. E é o termo muito utilizado nas reportagens e ninguém explica. Água de manancial. Choveu na ribanceira, nos locais de floresta, onde tem um represamento para pegar esse escoamento de água de chuva. Essa água de chuva, no local limpo, sem ser água de esgoto, ela é tratada para ser servida como água potável, represamento de água de chuva. Aí as autoridades informam, olha, tem um monte de gente nadando na represa de água potável. Não é para o pessoal tomar banho na água de... Você tomaria banho na tua caixa d'água? Você entraria dentro da tua caixa d'água e depois ia tomar água? Ah, porque vai tratar depois? Represa de água potável não é para ficar nadando. Nem era para ter casa. Que é esse que é um dos problemas da população. A população não está entendendo, não quer entender. É uma população demente que precisaria de bastante exorcismo. Eu gostaria de pegar um chinelão e dar um monte de chinelada nessa... Mas tem que ser na cara, porque se você der na bunda, esse povo é safado. Entendeu? É isso que acontece. A área de manancial está sendo destruída. Nas cidades, invadiram, concretaram, não poderia. A água de esgoto não poderia a população de uma cidade jogar o esgoto dentro do rio, de jeito nenhum. Que é esse o crime da ditadura. A ditadura foi um sistema, ao que se parece o Brasil foi uma colônia, de países dominados por gente maligna. É a mesma coisa que a indústria do tabaco e nicotina, querer cuidar da saúde e vai só explorar o máximo que pode. E foi isso que foi feito com o Brasil. A hora que eu entrei no sistema, pode pegar os laudos da empresa, não existia quantidade de tratamento. Na época, a água, para ter uma ideia, o custo era maior. Quando eu entrei, era 3 centavos a 1000 litros. Passou a 1 centavo, nossa, a quantidade de água para 1 centavo era muito maior. Quer dizer, a eficiência, a produção aumentou, a eficiência aumentou. Isso tudo porque eu, como um comprador, entrei em contato com as empresas e elas se disponibilizaram a ajudar o sistema de tratamento. Quer dizer, empresas particulares, lógico, trabalhou, recebe. Só que aí você fica em cima para saber, olha, é justo o recebimento? É. Gastar menos e receber mais, fazer mais. Tinha pessoa com muito tempo de casa, ele fala, olha, não pode misturar o sistema, tem que ser o mesmo duto. Quando ele fala mesmo duto, é o túnel. Então você tem umas tubulações de água potável acima e a de esgoto. Não poderiam jogar nos rios, não poderia ter casas, não poderia ter concreto, não poderia... Por que não poderia? Esse esgoto teria que estar tudo canalizado, tudo sendo enviado para o sistema de tratamento de esgoto. Os rios deveriam estar preservados para que a água de chuva caísse no rio das cidades que tem rio. Essa água de chuva, esses rios seriam formas de abastecimento, seria represamento. Então, na realidade, sinceramente, usando um termo bem fácil de entender, o pessoal anda defecando dentro da caixa de água. É isso que é o entendimento. Quando você conversa com um índio, o pessoal fala o aborígene, ele fala assim que ele não entende esse pessoal defecando dentro do rio. O rio é água, o rio tinha que ter peixe. Tem índio que não come peixe. Ele está dizendo que tinha que estar vivo, mas está caracuíba, está morto o rio. Não dá para beber essa água. Entendeu? Esse que é o problema. Os rios deveriam ter vida e deveriam ser represamento, e não água de esgoto. Está ficando difícil tratar. Está ficando difícil, praticamente impossível tratar, porque o sistema está de novo obsoleto. Desde a década de 90 não tem nenhuma melhoria. As empresas particulares não sabem por onde chegar ou seguir. Gastam muito e não chegam a lugar nenhum. Tem gente que queria se exibir e lascou. Queriam apresentar diploma e não chegaram a resultado nenhum. Então a população tem que entender. Não se pode ficar... Quer nadar na represa? Vai na represa de água de esgoto. Põe um uniforme de borracha. Se cair na água de esgoto, depois toma um monte de antitetânica. Agora, ficar nadando na caixa de represamento, de água potável, para estragar a água da população, não é justo. As cidades deveriam ter vergonha na cara, que é isso que falta realmente, porque o pessoal anda gastando essa verba. Porque tudo tem uma verba. Como eu trabalhei no sistema público, eu sei. Então, na realidade, a conta pública não é só falar uma conta pública. É uma conta dividida em um monte de conta. Cada conta é uma verba para fazer alguma coisa.
Se é uma coisa prioridade, ela ganha mais verba. Se não é prioridade, ela não ganha. E tem o acumulativo. Só que esse pessoal bagunçou as contas. Por que bagunçou? Sai comprando tudo, fazendo nada. Ninguém estão gastando mais que ganha e não sabe fazer nada. Não sabe economizar, nem sabe ter atitude. Isso é a realidade. Então, depois que me tiraram de lá por causa de um diagnóstico médico, até hoje não teve melhoria no sistema de tratamento. Venderam as estatais, venderam as empresas públicas, falando que é privatização. É inconstitucional privatizar, porque privatizar é vender. Não se pode vender nada público. Estatizar é ter participação de empresa privada, particular, privativa, particular, nas obras e depois nos ganhos. Ter investimento. Mas só pode ser de 49%. Então, a população está ficando sem água e está lascando o sistema de água mundial. E um monte de ignorante foi falar besteira, não sabe o que é esse tratamento de água. Eu sei o que é tratamento de água, eu sei o que é tratamento de esgoto, sei a diferença do sistema. Você aprende, uma coisa não é difícil de aprender, né? É só estudar, só ler umas apostilas, umas 10, 20 apostilas, prestar atenção no que o pessoal mais velho tem a dizer. É uma palestra de 5, 10, 15, 20 minutos por dia durante muito tempo. Ou também uma aula, né, intensa. Quando vão treinar a equipe, você sempre prestar atenção no que estão dizendo. Prestar atenção no fluxo de trabalho, você aprende. Então, aí uma população ignorante foi falar que tá sabotando a água potável. Quem está sabotando é a própria população. Agora, na hora de defecarem, o pessoal usa um termo que eu acho feio, cagar. Você fala assim, olha, cagada é uma tartaruga. Defecar. Aí o pessoal vai falar assim, bunda. Depende, tem bunda feia. Isso eu concordo. Tem umas bundas que são feias, né? O pessoal não faz exercício, sedentário, ainda é carnívoro, né? Tudo problemático. Tem bunda e bunda. Agora, o português não vai falar outro termo. Aí vai falar assim, nádega. Termo, esse apelido é esse que deram na bunda. Entendeu? Depende da cultura. Agora, você acha mesmo que o Papai Noel, cadáver morto, vai resolver alguma coisa? Você acha que criança é irresponsável? Criança, olha, isso aí minha mãe falava, ela trabalhava num parque infantil, trabalhou durante anos, então ela tinha professor que falou assim, nossa, a Diva tem uma bagagem, e ela tinha uma bagagem de educação. Cuidar de 400 crianças é como cuidar de 400 filhos dos outros. O pessoal fica de cabelo em pé cuidando de um, cuidar de 400 todo ano. E os professores, e cuida 20. Quer dizer, o pessoal fica de cabelo em pé, vai cuidando. A menina pôs o dedo na tomada. A menina matou o cachorro. A menina derrubou o tijolo na cabeça do vô. Então você vai colocando todas as listas de arteiro no bom sentido. Minha mãe falava assim, ó, seja um bom arteiro. Se você fizer uma arte não permitida, lavar o chinelão exorcista. Fala, não. Protegendo a bunda. Entendeu? No Brasil, as nádegas. A nádega heterossexual é bonita, agora homossexual. O cara fala assim, dá pra achar um homem bonito? Se for heterossexual, pode falar que é bonito. Agora, se for homossexual, que feio. Isso eu aprendi com meu pai. Falando assim, olha, todo pai tem a visão de pai. Quando ele olha outro homem, se for um pai que obedece Deus Pai, bonito. Se for um filho, ele vai olhar como ele fala assim, é um filho que obedece Deus Pai, é um filho heterossexual, bonito, entendeu? Aí você vai aprendendo, experiência, bagagem. Isso é ser uma criança responsável. Agora, vocês querem entregar o sistema de tratamento de água e esgoto na mão de criança irresponsável, de gente que não tem vergonha na cara? É o puxão de orelha, alguém tem que dar, porque do jeito que tá, não dá. A água tá ficando suja, tá ficando estragada, não é só o sistema de tratamento que não tá dando conta. Tá muita sujeira. Agora, a população querer fazer alguém beber água de esgoto porque não sabe a diferença, ou porque quer, castigar. Aqui nesse país querem castigar quem não acredita em Papai Noel, em quem não acredita no demônio com máscara de coelho. Por que eu falo demônio com máscara de coelho? Da Páscoa inimigo. Porque a Páscoa é festa dos judeus, é dia de comer pão ázimo, adorar Deus Javé, invadir a festa com uma mentira, com uma fraude. Então não dá para acreditar. Se você for ver essa loucura dessa terra, é esse povo fazendo desgraça. Agora, como que vai limpar a reserva de água que seria os rios? Tirar todas aquelas fezes de lá. Canalizar todo esse esgoto para um sistema de tratamento de esgoto. Aquelas caixas enormes que o pessoal destruiu. Tá grave a situação, bem grave.
E o prejuízo não é só na nação, não, é mundial. Esse que é o problema, já foi avisado, quiseram estragar a vida de quem estava fazendo certo, porque o pessoal quis dar lição, escarnecer, zombar. O pessoal gosta de dar lição demoníaca, né? Você sabe que esse país aqui precisa pegar uma espada gigante, chamada Sinedri, ou Ankanakna, pegar e sair de ponta a ponta, crucificando e exorcizando. Ah, mas se crucificando, o pessoal é contra, né? Então, pega Golias pendura. Mas que Golias? Ah, pega os machos e as fêmeas de todas as idades. Aí acaba o problema. Melhora bastante. Rio não é para jogar fezes. Não é um sistema de caixa de esgoto. Teria que tirar esse esgoto dali e canalizar. Ali é captação de água, de chuva. Teria que limpar de ponta a ponta. Tá grave a situação porque tem criatura precisando multiplicar, tem um monte de sistema de ecossistema, fauna, flora, que está sendo desequilibrado, está causando todo esse calor, desse problema de saúde. Agora, atacar uma pessoa porque ela estava fazendo certo, porque queriam esconder o errado, não é lícito. Querer confundir sistema, eu não confundo sistema. Olha, privada é uma coisa, beber água potável é outra. Eu sei a diferença, ó. Ter um problema emocional, um problema bioquímico é uma coisa, doença. Agora, as pessoas querem inventar mentira e lascar a vida da outra pessoa, isso é crime. Foi o que fizeram. Cometeram muito crime contra a minha pessoa e eu quero que o meu Deus Yahvé faça esse povo pagar com a própria vida. E nunca mais volte a essas gerações. Agora, você acha mesmo que o exército vai impedir alguém de entrar nesse país? Você acha mesmo que o governo vai resolver tudo? Aquela história, isso é um ditado italiano, o ítalo-judeu, isso é verdade. Se você quer alguma coisa que seja resolvida, você tem que resolver pessoalmente. Não adianta ficar delegando autoridade ou falar para alguém resolver que eles não estão resolvendo. Se a tua casa estiver insegura, está inseguro o mundo. E o Brasil tem um problema grave de segurança, tanto é que essas empresas espanholas avisam direto. O Brasil é uma terra sem fronteira. Entra qualquer um, sai qualquer um, ninguém viu nada. Entra de navio, de carro, de avião, de jato. Eles já mapearam o Brasil sendo saqueado de tudo quanto é jeito. E as pessoas que estão aqui recebendo comissão. Tem praia inteira que foi levar a areia porque ela era rica em sílica, em bauxite, um monte de material que vale. Então, é uma terra cheia de gerações que não estão muito interessadas. Achar que o governo já deveria ter canalizado a água de esgoto e não poderia ter feito o que fez com a concretária de manancial, porque é esgoto? Não é esgoto, era água de manancial. Por isso que a população está doente. Você já pensou o rio de ponta a ponta virar uma grande caixa de esgoto? E as pessoas circulando com o carro ali, ainda para e fica ali paradão no trânsito, porque algum demente resolve desacelerar? Isso já foi visto também. Quando eu vi, eu fiquei procurando um jeito de ver por que o trânsito ficava parado. É um monte de demente freando. Tem um monte de circunstância. É gente querendo castigar, dá uma de fanáticos e fanáticas e fazem desgraça. Eu já cheguei a presenciar o cara ver o cara parar o carro e ficar ali parado, trânsito, na hora do rush. O cara sair do carro e lá, ó. Mas quebrou o cara. Tirou o cara fora do carro, jogou do lado e pôs o carro fora, aí o pessoal conseguiu andar. Isso acontece. Chegou o pessoal do Detran e não falou nada, porque viu que era isso mesmo. Tem um pessoal dopado que atravanca o trânsito. Vai saber por que o cara atravanca? Essas religiões de deuses e deusas que quer dar lição. É uma coisa estranha, né? O padre estupra menino, dá a bunda para menino, pega a bunda de menino e ninguém fala nada. Se alguém não bebeu vinho, não se alcoolizar, ele quer castigar quem não participa do altar dos demônios. Quer dizer, o cara não leva uma chinelada, agora ele quer sair batendo em todo mundo que não pratica o fanatismo dessas religiões possuídas pelo demônio. Então, são detalhes que são necessários pensar bastante. Tá cheio de demente, cheio de retardado, gente que bebeu até perder a sanidade, e que ataca. Invade casa, às vezes você pensa que é uma festa, ali é gente que invadiu para fazer desgraça. Religião? Olha, a história de hospício e manicômio.
Durante a ditadura cometeram o crime, não podia existir mais hospício que manicômio. Esse que foi o crime. O outro pior crime é o seguinte: cadeia. A cadeia, a prisão, é feita para colocar a pessoa de alta periculosidade. A vítima, ela vai tratar, vai fazer tratamento. O que fizeram, qual foi o crime? Puseram a vítima no manicômio e deixaram os bandidos soltos. Ou fazer o que quer. Bandido que vai assistir partida de time. Ou que entra em empresa e demite todo mundo. Os bandidos tomando conta da empresa, fazendo o que quer, pegando o que quer, fazendo a desgraça da desgraça. E essas crianças querendo mandar. Quer dizer, criança agora tem poder. Ela usa Papai Noel para mandar nas religiões, políticas e ciência. E lasca a vida de todo mundo. E essas religiões usam deuses mortos, demônios crucificados para mandar na vida do outro. Para manter uma putaria nesse mundo. E o governo? Cheio de gente sem vergonha da cara. Aí você fala, poxa, se o governo é sem vergonha, o povo vota, então você descobre quem que é realmente sem vergonha. Agora, são coisas urgentíssimas. Porque eu trabalhei numa empresa que tinha o urgente e urgentíssimo. Só que o pessoal sabotava bastante. Querem dar lição, né? É o time do demônio querendo dar lição, lascou um monte de gente. Tá na hora de levarem uns tapas na cara. Precisam. E se não colaborar, eu sou muito a favor de Davi vencer Golias. O pessoal fala da lei do desarmamento, eu não sou a favor. Não sou mesmo. Primeiro, todos os países estão armados até os dentes. Segundo, quem vai invadir esses países armados até os dentes? Entendeu? Porque que às vezes acontece um atentado terrorista nos países aí, os caras contêm rápido, porque a população é treinada, armada. Aí o cara, um psicopata saiu matando um caso ou outro porque o pessoal vai em cima. Entendeu? Vai em cima. Aqui no Brasil, isso acontece psicopatia para todo lado, não tem controle nenhum. O exército viver sem fronteira porque o cara tá na reserva, não tem uniforme, não tem arma, não tem treinamento. Eu acho que deve ser um dos poucos países que quer ser membro do Conselho de Segurança da ONU, em que os membros do Conselho de Segurança da ONU são armados até os dentes, o pessoal da reserva tem uniforme, treinamento constante e andam armados. Então, seria um país que quer fazer as avessas lá no Conselho. É aquela história, tem gente falando assim, um conselho, o Brasil não no Conselho. A Argentina tem uniforme, o pessoal da reserva tem arma, tem uniforme, treinamento constante, continuam, porque eles sabem que eles foram invadidos. O Hugo Chávez não se armou porque, tá com medo do Brasil. Não é a questão do Brasil, é esse que ele tem explicado. Foram invadidos, os Estados Unidos sabe quem foi, todo mundo sabe, tem muita gente que dá uma de cínico, ninguém viu nada. Entendeu? Não é problema deles. É aquela história do Brasil há 500 anos atrás, holandês invadindo, pegando terra, madeira, ouro. Portugal querendo controlar o ouro que sai do Brasil porque está saindo para todo lado, ninguém tem controle nenhum. A Espanha querendo conter e ao mesmo tempo usar, mas todo mundo levando tudo e ele não consegue ganhar nada com isso. Eles destruindo o pau-brasil não é mais para fazer uso da madeira, mas para tirar a tinta. Destruíram a floresta de pau-brasil para tirar a tinta, que era mais barato. Então, é aquela putaria toda de guerra, invade, destrói forte, reconstrói 20 fortes, os caras destroem 20, constrói 200 fortes, isso é realidade, isso o pessoal não entendeu lá na Bahia até hoje, o pessoal, deixa pra amanhã, tem um baiano que fugiu, meu pai foi um dos que falou assim, vou ficar aqui nada, porque o pessoal é devagar, o pessoal não entendeu, foi pra Minas Gerais e chegou aqui, nessa região. Aí você sabe por quê. Ela falou assim, olha, construiu 200 fortes naquela região, destruíram os 200. Então o Brasil continua sendo invadido, levado, tomado, usurpado. E tem gente explorando. Poema, poesia, texto, ideia, vídeo. Os caras não estão nem aí com lei. Quer direito autoral sobre frase, não sobre desenho, sobre obra autoral. Eles querem lascar a pessoa. Então essa história é antiga e continua. A população é ignorante, não foi educada ainda para saber essa realidade? Olha, sinceramente, você já viu algum padre impedir Golias de atacar? É o primeiro a correr. É o primeiro a se esconder embaixo da mesa de 4. Mas não é para orar. Para entender o que essas religiões praticam de orgia, feitiçaria. Entendeu? Essa é a realidade. Esses deuses também não possuem competência para segurar ninguém, para impedir nada. Tem essa história também. O que sai de Muamba do país,
Você sabe a história das estátuas cheias de muamba, cheias de contrabando? Tráfico. Tráfico, você tem que lembrar tráfico e tráfico. Tráfico no uso do mundo não é narcotráfico. Tráfico é transporte, levar, trazer, vender, comercializar. Narcotráfico que é proibido, é crime. Agora, essas religiões cheias de estátua de muamba, de tráfico, de escambau. Essa que é a realidade dos fatos. A pessoa vai com um monte de anel e volta sem. São crimes até hoje. Agora, privatizar a empresa pública e causar todo esse escândalo, todo esse mal no país e as pessoas ainda ficarem iludidas. Você acha mesmo que a televisão vai pôr a bunda na fronteira? Você acha mesmo que a televisão vai ensinar alguém? Vai colocar a cara de alguém na linha da vergonha? Você acha mesmo que uma mulher assistindo aquelas novelas que são de psicopatia, demência, vão aprender alguma coisa? Eu já vi muita mulher imitando um melodrama, porque ela achou bonito. Eu não sei como uma mulher pode achar bonito aquilo. E repetia mesmo o drama, queria ser sofredora, mas ela se colocou, ela imitou tudo daqueles personagens. O Brasil está em uma situação demente. Então, muita gente fala assim, mulheres que só querem dinheiro. Quem quer pênis é homossexual. Deus Pai me livre de uma sociedade dessa, de uma situação dessa. Adoro o Deus que fez a terra, o Senhor Deus Javé, o Senhor do heterossexualismo, comunhão com o Espírito Santo, poder, honra e glória de Deus Yahvé. Shalom, Chanukah.